Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta. Espero que tenham almoçado bem. E agora nós vamos apresentar um trecho de um filme. Na sequência, o Dr. Akari vai dar uma aula. Nós estamos entrando agora no módulo 2 e a palestra dele será Ela aprendendo com os famosos, Lou Gehrig. Alguém pode mandar apagar a luz aqui? Olá, estamos aqui para falar de esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, a sigla pela qual essa doença terrível é conhecida. Mas talvez nem todos aqui saibam o que ela é. E eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa doença antes dela atingir a minha família, especificamente a minha irmã, como um tsunami. E a comparação não é exagerada. Como o tsunami, a ELA traz devastação física, emocional e morte. Mas, diferentemente de outras doenças fatais, como, por exemplo, o câncer, a AIDS, não existe hoje nem tratamento e nem esperança de cura. É surpreendente que essa doença seja tão pouco divulgada. A ELA é uma assassina e está agindo livremente, sem dinheiro suficiente para pesquisas que visem descobrir a cura e sem qualquer divulgação. Ela age matando os neurônios motores, paralisando as suas vítimas, afetando o tronco, membros, deglutição, fala e respiração. Cerca de 10% dos casos são hereditários, mas na maioria a causa é ignorada. Em algumas pessoas a progressão é mais rápida, em outras é mais lenta. Mas a ELA não anda para trás, só para frente. Mas a melhor maneira de vocês conhecerem o que é a ELA não é eu ficar falando de conceitos abstratos. É conhecendo algumas das suas vítimas, pessoas de verdade, como eu e vocês, que nem sabiam o que era ELA e, de repente, sem mais nem menos, tiveram suas vidas afetadas. Começamos com a minha irmã. Meu nome é... Bom, agora a gente vai deixar vocês um pouquinho curiosos. O restante desse vídeo vocês vão ver amanhã. Quem nos enviou o vídeo foi a Alexandra Zafir, ela que providenciou a confecção do vídeo. E é uma forma de divulgar a esclerose lateral amiotrófica e ela pediu para que apresentássemos aqui. E agora a doutora Akari vai falar para vocês. Nessa sessão da tarde, nós escolhemos o título Aprendendo com os Famosos. Na verdade, eu acho que o título não é apropriado. O mais apropriado seria Aprendendo com as Pessoas que realmente fazem diferenças.
E uma delas é essa moça. Mas não só ela, quem está ao lado dela também. Essa pessoa faz uma diferença enorme. Assim como outras pessoas, que ao lado dela também, delas, tiveram outros indivíduos tão importantes quanto, tão famosos, menos famosos do que eles até. Dentre essas pessoas, Stephen Hawking. Nós colocamos nessa sessão 3 exemplos. Um deles, Stephen Hawking. Stephen Hawking, esse moço que se encontra presente aqui, ele nasceu, acho que está desconfigurado. Ele nasceu em 1903. É uma data bem interessante essa, 1903. Vocês vão saber por quê. O pai dele faleceu precocemente. E ele foi praticamente criado pela mãe dele, em condições difíceis. Mas ele teve uma criação bastante forte. Criação que veio daquele denodo feminino, de fazer com que a sua criança fosse alguém na vida. Esse indivíduo, ele fez colégio, universidade, a Columbia University, ele conseguiu fazê-la, de acordo com o trabalho que a mãe conseguiu. E na faculdade, ele era jogador de beisebol. Ele jogava beisebol pela faculdade. E ele fez 1 ou 2 partidas que ele ganhou um dinheiro. E por ter ganhado um pouquinho de dinheiro por jogar 1 ou 2 partidas, ele não era considerado mais amador. E assim ele não poderia competir pela universidade. Terminada a faculdade, ele foi contratado pelo time chamado Yankees. Mas antes disto, por que esse time contratou? Uma das razões, ele era forte, ágil, resistente. Ele era o único sobrevivente de 4 irmãos, uma seleção natural. Aos 11 anos de idade, ele já conseguia atravessar o rio Hudson. O rio é que separa a cidade de Nova York do estado de Nova Jersey. É um rio largo com correnteza. Ele terminou a faculdade em 1921, foi contratado pelo Yankees. Ele tornou-se primeira base, ou seja, o indivíduo mais importante do time, em 1926. Qual que é a importância de 1903? Ela está relacionada, essa importância, com a data do campo do Yankees Stadium, que encontra-se na rua 168, lá no Bronx. Esse indivíduo ele teve como companheiro Babe Ruth. Babe Ruth, na época, era o melhor jogador da liga de beisebol. Era o indivíduo que tinha os recordes da liga de beisebol. E esse campo do Yankees Stadium, ele foi aposentado. Ele foi aposentado em 2008. Lá nos Estados Unidos, quando se aposenta um campo, ele é derrubado. Uma quadra, um ginásio, é derrubado. E assim passa outro. Só que este não. Este não foi derrubado. E tem uma razão especial por ele não ter sido derrubado. E assim foi feito um outro campo. Um outro campo para que a história de pessoas importantes que tinham passado lá não morresse. A história desses jogadores, dentre eles, o próprio Lou Gehrig. E qual é a história? Recordes. Ele tinha os vários recordes da Liga de Beisebol. Dentre eles, partidas consecutivas jogadas. 2.164 partidas consecutivas jogadas. Nunca tendo perdido uma partida. E esse recorde só foi batido recentemente. Mas vejam só, recentemente com viagens de avião. E na época, era tudo trem, ou ônibus, ou até a cavalo, às vezes, talvez, que tivesse. Eram vários recordes. E por causa disto, ele foi considerado o melhor jogador da Liga de Beisebol por vários anos. Ele fez parte da seleção de beisebol por 5 anos consecutivos. Fazia parte de figurinhas carimbadas, ídolo da molecada toda. E os meninos tinham como objetivo, nas suas fantasias, vocês aprenderam hoje o que é a fantasia, que é porque nós estamos na embriogênese, de serem um jogador de beisebol, como o Lou Gehrig, e jogarem a bola para fora do estádio para propiciar um ponto inteiro. Ele era conhecido como cavalo de aço. Ele era muito feliz, pessoa muito espirituosa, 3 amores, a mãe, a esposa e o beisebol. Foi feito um filme a respeito da vida dele, em 1938. Ele foi protagonista de um pedacinho desse filme também. E nesse ano, 1938, ele teve a renovação do seu contrato. Uma fortuna na época, $39 mil. Hoje, qualquer jogador de qualquer timinho de futebol então, ganha mais ou menos isso por mês. Esse era o contrato dele anual. E nessa época, o Yankees
fez a final contra Chicago Cubs e foi campeão novamente, ganhando 4-0. Só que a performance dele foi performance ridícula. Não era uma performance digna de Lou Gehrig. Alguma coisa estranha estava acontecendo com ele. E é interessante que esse time ele foi 27 vezes campeão já da Liga de Beisebol. A 27ª foi no ano retrasado, 2009, que foi até 3 anos, novembro de 2009. Eu me encontrava em Nova York nessa oportunidade, porque eu fui fazer uma maratona, e tive a oportunidade de descer essa rua juntamente com esse pessoal para comemorar a vitória do Yankees. A cidade para. A cidade de Nova York já ganhou futebol americano, já ganhou outros esportes, o basquete não ganha, mas o beisebol ganha. E a cidade para no dia de beisebol. E realmente nesse dia parou. E um dos motivos era para celebrar a história dos seus jogadores, dentre as histórias, a história de Lou Gehrig. E a história está relacionada com o ano de 1903, o apelido Yankees veio de 1904, fez 40 participações na World Series, que é o campeão de uma liga contra o campeão da outra liga, e 27 vezes foi o protagonista de finalista desta condição. Em 2008, um novo campo é feito. E esse novo campo é feito, mas ao lado do campo antigo, porque no campo antigo foram colocadas as camisetas e as histórias de quem fez história. E o primeiro a ser colocado nesse campo, quem foi? O número 4. O número 4, Lou Gehrig. E esses números são aposentados. Nunca mais ele é utilizado por um outro jogador. O primeiro número aposentado, a primeira camiseta aposentada, foi a camiseta dele e há um legado especial a Lou Gehrig. E esse legado também em relação ao Correio. Ele fez parte de selo especial. É um dos indivíduos contados em relação à história. E no ano de 38, outro ano importante. Embora esse time fosse campeão, a performance dele não foi muito adequada e ele resolveu procurar uma avaliação médica na cidade de Nova York. Nada foi encontrado de anormal. Uma segunda avaliação foi feita, uma terceira foi feita, uma quarta avaliação foi marcada na Clínica Mayo. Clínica Mayo não na cidade de Nova York, mas foi feita fora da cidade de Nova York. E por que foi realizada? Porque as interpretações colocadas para o seu problema eram interpretações estranhas. E ele achava estranho que o problema dele estivesse relacionado com aquilo que as pessoas estavam dizendo. Uma delas, embora o problema dele tenha sido iniciado em 38, com a dificuldade rebatida, com velocidade diminuída, uma das avaliações foi, o senhor está com fratura nas mãos. 17 fraturas vistas em exame de raio-x. Se fizéssemos hoje tomografia ou ressonância, poderíamos encontrar até mais fraturas. Taco de beisebol, com aquele impacto todo, levando a isso. E acreditava-se, portanto, que o problema nas mãos era das fraturas. Ele não aceitou esse diagnóstico, procurou um outro. E o outro indivíduo avaliando, o seu problema é da vesícula. O senhor tem problema da vesícula e do fígado. Mas eu sou um cara feliz. Um problema da vesícula? Não acredito que seja isto. Passou em uma outra avaliação. E outra avaliação disse, quando ele já estava pior. O que era esse pior? Um dos dias, um vexame. Uma bola passou-lhe entre as pernas. Ele não teve velocidade para segurar aquela bola rebatida por um outro indivíduo. E na consulta, o senhor está com uma doença da pessoa muito importante. Very Important Person Syndrome. Foi dado esse diagnóstico. Em 30 de abril, ele fez aquela última partida consecutiva jogada. E na partida seguinte, ele não quis fazê-la. Ele não quis fazê-la porque alguma coisa estava estranha. Assim marcou-se uma consulta, sem que a imprensa soubesse, na Clínica Mayo. E ele ficou internado durante uma semana nessa Clínica Mayo para exames. Quem que fez a consulta? Um clínico geral. E o clínico tirou-lhe a roupa, e ao tirar-lhe a roupa, verificou-se que ele tinha uma atrofia na mão esquerda, ele era canhoto, em batida canhota, e presença de fasciculações generalizadas, aquele tremor na carne e praticamente todos os músculos. E esse clínico, ele, de uma forma muito clara, ele já sabia o diagnóstico. Só que tinha um contrato dele com a esposa de Lou Gehrig, Leonor Gehrig, que nada fosse dito inicialmente para Lou Gehrig, que tudo tivesse fosse informado para ela. E por isso que ela não quis a consulta em Nova York uma outra vez, porque ela achava que ele tinha um problema, ela achava que ele tinha câncer. E por achar que ele tinha câncer, ela levou-o para fora de Nova York, longe da imprensa. E esse clínico chamou-a e falou-lhe, ele tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica.
E ela perguntou-lhe, mas como o senhor tem certeza disto? Eu tenho. Fez algum exame? Não precisa. Na época, ele não fez nenhum desses exames que nós conhecemos hoje. Eletroneuromiografia, tomografia, ressonância, líquido cefalorraquiano, elografia, nada disso. Clinicamente só. E como que é essa doença? É uma doença dramática. É uma doença que afeta a motricidade de uma forma progressiva. É uma doença que é evolutiva, que leva à incapacidade para as pessoas e é mortal. E é rapidamente mortal. Como o senhor tem certeza disso? Perguntou-lhe. Tenho certeza disto porque a minha mãe teve um quadro igual, há uns anos atrás. E eu acompanhei a doença da minha mãe. Eu aprendi essa doença com a minha mãe. E aqui no hospital, eu vi alguns outros indivíduos com essa doença, então dá para eu ter essa informação. Só que eles precisavam de um laudo específico. E esse laudo foi assinado por ele e pelo neurologista, Voltman. O neurologista vindo, examinou junto, com a presença de reflexos aumentados, exaltados, realmente é a esclerose lateral amiotrófica. Aí ele não foi avisado ainda. Ele não tinha sido avisado a respeito dessa condição. Eleanor Gehrig, ela falou, olha, eu não estou aqui, vocês não passem a informação para ele, é só depois que tiver alta que eu conversarei com ele. Mas ele mandou-lhe uma carta. E a carta que ele escreve, Lou Gehrig, ele ficou ensinando a molecada lá do hospital, internada lá no hospital, outras razões das aulas de beisebol, e a carta que ele mandou-lhe, ele já falava, estão me dizendo que eu tenho uma doença do sistema nervoso central, que é uma doença, que é um nome estranho, como se fosse uma polio-like, ou igualzinho poliomielite, que ela é evolutiva. Mas eu acho que é um pouco mais sério, pela evolução que está acontecendo comigo. Entretanto, embora ela seja aparentemente uma doença mais séria, eu vou viver todos os dias da minha vida. No dia 19 de junho, Harold Haben deu um depoimento a respeito da doença sob uma forma escrita. E ele escreveu que era uma doença degenerativa, evolutiva, irreversível, incurável, e que ele deveria se retirar dos campos de beisebol. E assim, 2 semanas depois, ele estava fazendo a retirada dos campos de beisebol. Nesse estádio cabiam 27 mil pessoas sentadas. Nesse dia, havia a presença de 61 mil pessoas. Foi a maior quantidade de pessoas dentro desse estádio. O discurso dele foi um discurso maravilhoso. Esse discurso encontra-se na internet. É um discurso que ele comenta a respeito da doença dele, ele comenta a respeito dos amigos que ele fez durante a vida profissional dele, e que essas pessoas fizeram com que ele tivesse resiliência, que ele acreditasse na esperança, e que ele iria viver sob a forma dos 50-50%. Porque ele sempre viveu sob a forma esportiva nos 50-50%. Quando a bola vinha, arremessada por um pitcher para ele arremessar essa bola, para ele bater essa bola de volta com a mão dele, ele sempre ia para a bola com 50% de chance de acertá-la. Embora estatisticamente não seja isso. É de cada 3 bolas arremessadas, se o cara é bom, acerta uma vez. Mas ele ia para a bola como 50-50. E ele iria viver todos os dias da vida dele igualzinho como que ele fez a parte esportiva. E ninguém iria derrubá-lo por causa disto. O discurso dele foi belíssimo. E por causa dessa condição, em relação a discursos, tornou-se uma lenda do esporte. Saindo de lá, ele entrou em contato com um dermatologista, Paul Lowry. Paul Lowry, dermatologista, ele estava aplicando uma substância para as pessoas que tinham sífilis. E alguns indivíduos com sífilis tinham neurosífilis. E essa substância dada para os indivíduos com sífilis, chamada penicilina, e pensava Lou Gehrig, poderá resolver meu problema. Por isso que ele entrou em contato com Paul Lowry. E ele falou, não, essa medicação não vai resolver o seu problema. Mas eu conheço um outro indivíduo que está desenvolvendo certas substâncias que poderá ajudá-lo. Aqui nós estamos vendo Lou Gehrig, Frank Sinatra, que estava começando, e o Paul Lowry, que é o dermatologista. E esse indivíduo, chamado Israel Westler, ele está desenvolvendo um medicamento que vai resolver o seu problema, acredito eu. Que medicamento que é esse? Vitamina E. 1939 começou a história da vitamina E. Nós estamos em 2012, nós não sabemos ainda se ela funciona. Veja quanto tempo demora para nós termos informações. E essa medicação foi dada para ele. Mas sob a seguinte forma, ela não era liberada ainda, não tinha controle, sob uma forma compassionada. O que é a forma compassionada? Uma doença grave, rara,
evolutiva, então eu posso testar certos medicamentos. Hoje nós conhecemos o uso compassionado para os medicamentos. Mas ele tinha que corresponder-se com esse profissional, com esse pesquisador. E na correspondência ele dizia, estou melhorando. Cada vez mais eu me sinto mais forte. Mas vejam, fotografia tirada em 1940, cerca de 8 meses depois que ele saiu do hospital, o braço esquerdo dele já não se movimentava. Ao escrever, ele só utilizava uma das mãos. Em 1941, ele se encontrava tetraplégico, anártrico, disfágico, com insuficiência respiratória, e aos 37 anos de idade, ele veio a falecer. Como tinha sido feito o prognóstico? Igualzinho. Por que esse indivíduo ficou tão importante na história da esclerose lateral amiotrófica? Por que ele ficou tão importante? Será que é porque ele tinha aquele comportamento profissional de campeão? Será que foi isto que fez a diferença? A diferença, digo eu, não foi dele. A diferença foi da esposa dele, Eleanor Gehrig. Eleanor, Grace Twitchell Gehrig, ela era uma aluna de Nova York, conheceu o Lou Gehrig, casaram-se, o esposo viajava direto para os campeonatos, os jogos, ele não queria ficar nunca um dia em casa, porque ele jogava sempre, ele tinha um prazer enorme. E a história dela, junto com ele, sobre uma forma de doação durante o período de esportista e doação durante o período de doença, fez com que fosse realizado um filme a respeito da história dela. Vocês podem acompanhar esse filme. Muito bonito esse filme. É quase que uma biografia histórica dele, que é The Pride of the Yankees, o orgulho dos Yankees. E realmente ele era o orgulho dos Yankees. Ela tornou-se, depois do falecimento dele, a porta-voz da esclerose lateral amiotrófica. Do ponto de vista social, ela retraiu-se. A vida dela ficou mais retraída, juntamente com a esposa do Babe Ruth, que era o indivíduo mais vezes campeão da Liga Americana de Beisebol, era o mais importante também, até a chegada de Lou Gehrig. E ela tornou-se a chairman, ou seja, a pessoa que praticamente estava ligada à Associação de Distrofia Muscular, recentemente instalada. Ela entrou em contato com o pessoal da Columbia University, Lewis P. Rowland, ele era aluno na oportunidade, e assim, juntamente com ela, montou-se uma associação de esclerose lateral amiotrófica. E desta associação de esclerose lateral amiotrófica é que nós temos os simpósios internacionais. Encontramos-nos no 22º Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, mas o embrião dele foi Lou Gehrig. O embrião dele não foi Lou Gehrig, foi Eleanor Gehrig. A memória dele continua presente, a memória dele está cada vez mais presente nos indivíduos. No 27º título, ele era decantado em prosa e versos. E essa senhora, ela faleceu aos 79 anos, no mesmo hospital, Presbyterian Hospital, que pertence à Columbia University. E as cinzas dela estão juntas a Lou Gehrig, ele é enterrado, e ela quis ser cremada. E o objetivo dela querer ser cremada era para poder fazer amálgama. Ou seja, de poder passar a sua mensagem para outros indivíduos. Nós temos a esclerose lateral amiotrófica, tem uma doença que é conhecida nos Estados Unidos como doença de Lou Gehrig, e dentro das mensagens dela, um dia eu gostaria que eu fosse esquecida, e que ele fosse esquecido, e que a ela não apareça nunca mais. Obrigado. Antes da continuidade dos famosos, nós temos uma pessoa famosa, que nos ensina muito em relação à abordagem aos pacientes familiares com ela. Heloísa Hungria vai comentar uma atividade que ela vai fazer com vocês. Boa tarde a todos. E gostaria que vocês olhassem ali no canto direito, existe uma estrutura de um guarda-sol que para nós tem um significado, que seria uma árvore. E o que é uma árvore? Ela é uma semente que cresce, cria raízes, um tronco, galhos, folhas e flores. E a nossa função aqui hoje é distribuir um pouco desse carinho através de uma atividade lúdica, criativa e decorativa também, em flores e folhas, onde eu peço a vocês que coloquem uma palavra, uma mensagem,
e colorindo a vida um pouco, dando esperanças, luz e boa vontade a todos. Obrigada.